O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 14. Senhor, dirige-me ao propósito para o qual fui criada. Quando meus filhos estavam crescendo, com frequência eu orava para que tivessem uma percepção de quem Deus os havia chamado para serem e qual era o seu propósito. Havia observado tantos jovens se debatendo e desperdiçando a vida por não terem ideia de que eram chamados para realizar algo maravilhoso no Senhor. Eu havia feito a mesma coisa quando era jovem e acabei tendo problemas sérios. Sem dúvida, eu queria mais do que isso para meus filhos. Como resultado daquelas orações, jamais vi meus filhos sem um senso de propósito. Agora que estão com 20 e poucos anos, continuam a crescer em seus dons e seus caminhos estão ficando cada vez mais claros. Não conhecem os detalhes do futuro, mas sabem que há um futuro para eles e que é bom. Quando escrevi O Poder dos Pais que Oram e compartilhei meus muitos anos de experiência em orar pelos filhos, recebi uma grande quantidade de cartas de pessoas dizendo que gostariam que alguém tivesse orado por elas daquela forma enquanto cresciam. Temiam haver desperdiçado tempo demais tentando descobrir o que deveriam estar fazendo e ter deixado passar o propósito de Deus para a vida delas. Eu as encorajei com a seguinte boa nova: não importa quanto você tenha se desviado dos planos e propósitos que Deus tem para você, quando você entrega a vida ao Senhor e declara a sua dependência absoluta dele, Ele cria um caminho a partir de onde você está para onde você deveria estar e o coloca no rumo certo. Pode levar mais tempo do que teria levado se você tivesse tomado o caminho certo desde o começo, mas se você continuar a andar perto de Deus, Ele levará você para onde é o seu lugar. Em momento algum, pense que é tarde demais para você. A Bíblia diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Isso significa que Ele não toma de volta os dons e as capacidades que lhe concede. Você sempre terá seus dons. No entanto, isso não vale para a unção. A unção é a presença do toque de Deus sobre seus dons que dá a eles poderes sobrenaturais de penetrar a escuridão e de trazer vida e luz. Esse toque espiritual do Espírito Santo pode ser perdido com o pecado sem arrependimento. Todas nós já vimos pessoas que caíram em imoralidade e ainda assim continuaram usando seus dons sem reconhecer que a unção não se encontrava mais lá. Estavam tão enganadas e cegas pelo pecado que nem se deram conta do que haviam perdido. Todas nós temos um propósito. Cada um de nós tem um propósito no Senhor. No entanto, muitas de nós não se dão conta disso. E quando não temos uma compreensão exata de nossa identidade, lutamos para ser uma pessoa ou algo diferente do que somos. Nós nos comparamos com outras pessoas e achamos que sempre ficamos aquém. Quando não nos tornamos aquilo que nós achamos que devemos ser, ficamos críticas de nós mesmas e de nossa vida, o que nos deixa inseguras, hipersensíveis, frustradas, críticas em relação aos outros e insatisfeitas. Voltamos-nos para nós mesmas e constantemente pensamos em nós e no que deveríamos ser. Isso nos obriga a um esforço tremendo para fazer com que a vida seja da forma como a imaginamos. Em casos extremos, acabamos mentindo sobre nós mesmas e nos tornamos desonestas sobre quem realmente somos. Quando você está perto de pessoas que não têm ideia daquilo que foram chamadas a fazer, pode sentir a inquietação, frustração, ansiedade e falta de paz delas. Deus não quer isso para você. Ele deseja que você tenha uma visão clara para a sua vida. Deseja revelar-lhe quais são seus dons e talentos e mostrar-lhe como desenvolvê-los da melhor maneira possível e usá-los para a glória dele. Saiba quem você é e para onde está indo. Predestinação significa que seu destino já foi determinado. A Bíblia diz que somos predestinados de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. Efésios 1:11. Isso quer dizer que Deus sabe para onde devemos nos dirigir e Ele sabe como chegar lá. No entanto, mesmo que você tenha um propósito e um destino, não pode alcançá-lo se não estiver ligada àquele que lhe deu essas coisas em primeiro lugar. Quando você não fica ligada àquele que planejou seu destino, no momento de fraqueza, como paixão ou raiva, você pode acabar abrindo mão de tudo. Vemos sempre no noticiário gente que faz isso.
Quando você entende com clareza que Deus tem um propósito elevado para a sua vida, você não joga tudo para o alto com uma decisão insensata. Não permite que a insegurança estrague sua vida. Não parece justo que a insegurança seja pecado. É como bater em alguém que já está caído. No entanto, a insegurança é falta de fé. A falta de fé é pecado, pois significa falta de confiança em Deus. Quando nos sentimos inseguras sobre qual é o nosso propósito, significa que não confiamos nossa vida a Deus. Não acreditamos que aquilo que Ele diz sobre nós, em Sua palavra, seja verdade. A insegurança nos faz concentrar toda a atenção naquilo que nós queremos, em vez de nos concentrarmos nele e no que Ele quer. Todas nós queremos fazer alguma coisa significativa da vida e todas nós temos o potencial de fazer algo extraordinário. Isso porque somos do Senhor e seu Espírito habita em nós. Pelo fato de a grandeza dele estar em nós, ele pode realizar grandes coisas por nosso intermédio. Só precisamos nos lembrar de não confundir o sucesso aos olhos dos homens com o sucesso aos olhos de Deus. Homens e mulheres do mundo gloriam-se de suas realizações. Os filhos de Deus gloriam-se no Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Quando você sabe que pertence ao Senhor e confia na direção dele, sente-se muito segura. Entregue seus sonhos. Descobri que jamais conseguimos alcançar o que Deus tem para nós e nos tornar tudo o que Ele nos criou para ser, sem entregarmos a Ele nossos sonhos. Jesus disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Isso significa que, se desejamos ter uma vida segura no Senhor, precisamos abrir mão de nossos planos e dizer: faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. É um passo difícil, porque abrir mão de nossos sonhos é a última coisa que queremos fazer. No entanto, precisamos pedir a Deus que tire de nosso coração os sonhos que não são dele e realize os que são. Se você tem um sonho que não pertence a Deus, quando lhe entregar, Ele afastará de você o desejo de realizar esse sonho e lhe dará o que Ele tem para você. Pode ser muito doloroso, especialmente se for um sonho ao qual você se apegou por muito tempo. Mas você não quer passar a vida correndo atrás de sonhos que Deus não vai abençoar. Se o fizer, ficará sempre frustrada e não verá o sonho realizar-se. Você deseja viver os sonhos que Deus coloca em seu coração. Mesmo que os sonhos que você tem em seu coração sejam de Deus, ainda assim você terá de entregá-los. Isso porque Deus quer que você se apegue a Ele e não a seus sonhos. Ele não quer que você tente realizá-los, Ele quer que você confie nele e Ele os realizará. Encontrando o seu propósito. Todas nós precisamos ter uma percepção do porquê de estarmos aqui. Todas nós precisamos saber que fomos criadas com um propósito. Só encontraremos realização quando estivermos fazendo aquilo para que fomos criadas. No entanto, Deus não nos conduzirá às grandes coisas para as quais Ele nos chamou, a menos que nos mostremos fiéis nas coisas pequenas que Ele nos deu. Assim, se você está fazendo coisas que considera pequenas neste instante, alegre-se. Deus a está preparando para grandes coisas no futuro. Não pense nem por um momento que é tarde demais para alcançar o propósito que Deus tem para você, se não o alcançou até agora. Nunca é tarde demais. Eu fiz tudo muito tarde. Só vim a conhecer o Senhor com 28 anos de idade. Casei-me tarde, tive filhos tarde e só comecei a escrever profissionalmente depois dos 40. Todo o meu ministério surgiu quando estava na casa dos 40 e em grande parte na casa dos 50. Acredite em mim quando digo que, se você ainda está respirando, Deus tem um propósito para você. Ele tem algo para você fazer agora. Se você não tem certeza do que Deus deseja que você faça, comece como uma intercessora. Todas nós somos chamadas para orar por outros. Comece servindo em sua igreja. Todas nós fomos chamadas para nos sujeitarmos a uma comunidade de fiéis e ajudar outros. Quando somos fiéis a essas coisas, Deus nos conduz a outras.
Não se esqueça de que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12:6. Pois cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. 1 Coríntios 7:7. Assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. 1 Coríntios 7:17. Peço que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Efésios 1:17-18. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Salmos 20:4. Que você nunca se esqueça, querida irmã, de que Deus tem um propósito importante para a sua vida e que é algo bom. Minha oração a Deus. Senhor, agradeço-te, pois tu me chamaste com santa vocação, não de acordo com minhas obras, mas de acordo com a tua determinação e graça que me foi dada em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:9. Sei que teu plano para mim já existia antes de eu te conhecer e que tu o realizarás. Ajuda-me a andar de modo digno da vocação para a qual fui chamada. Efésios 4:1. Sei que existe um plano determinado para mim e que tem um destino que agora será cumprido. Ajuda-me a viver com um senso de propósito e com o entendimento do chamado que tu me deste. Entrego todo o meu orgulho, egoísmo e qualquer outra coisa que me impeça de alcançar tudo o que tens para mim. Não quero deixar passar teu pleno propósito para a minha vida, porque não caminhei conforme tua vontade. Arrependo-me de cada dia que não vivi inteiramente para ti. Ajuda-me a viver agora da forma como tu queres. Senhor, ajuda-me a entender o chamado que tu tens para a minha vida. Remove qualquer desânimo que eu possa sentir e no lugar dele coloca a alegre expectativa do que tu vais fazer por meu intermédio. Usa-me como teu instrumento para fazer uma diferença positiva na vida daqueles que tu colocas em meu caminho. Ajuda-me a descansar na confiança de saber que teu tempo é perfeito. Sei que qualquer que seja meu chamado, tu me capacitarás para cumpri-lo. Peço-te que nada me afaste de realizar o plano que tu tens para mim, que eu nunca me desvie daquilo que tu me chamaste para ser e fazer. Dá-me uma visão para a minha vida e um forte senso de propósito. Confio minha identidade a ti e coloco meu destino em tuas mãos. Mostra-me se aquilo que estou fazendo agora é o que devo fazer. Quero que aquilo que tu estás construindo em minha vida dure toda a eternidade. Não quero perder tempo correndo atrás de coisas que não são o que tu tens para mim. Ajuda-me a ficar contente onde estou, sabendo que tu não me deixarás neste lugar para sempre. Senhor, sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não quero supor que sei qual é o meu propósito, tampouco quero passar a vida tentando descobrir o que devo fazer e errar o alvo. Assim, peço-te que tu me mostre claramente quais são os dons e talentos que tu colocaste em mim. Guia-me no caminho em que devo andar à medida que vou crescendo nestes dons e talentos. Capacita-me para que eu os use de acordo com a tua vontade e para a tua glória. As promessas de Deus para mim. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:1-3. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1:10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Nele, digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Efésios 1, 11 e 12. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30. Fim do capítulo 14.